Olá, alunos do quinto período, dando continuidade aos nossos temas e estudos, vamos hoje conversar sobre atelectasias. O que são atelectasias? Atelectasias são o fechamento ou colapso dos alvéolos pulmonares provocado pela obstrução da passagem do ar. Então, nós vamos ter dois grandes grupos de atelectasias. As microatelectasias, que não são perceptíveis ao raio-x de tórax, e vamos ter as macroatelectasias, cuja obstrução leva à perda de grandes volumes segmentar lobar ou do pulmão total, sendo possível a sua visualização no raio-x de tórax. Então, como vocês viram, no vídeo de recrutamento alveolar, e nos vídeos postados sobre mecânica ventilatória, qualquer processo que leve à obstrução da passagem do ar até o alvéolo pulmonar vai levar imediatamente a uma reabsorção do organismo de todo o oxigênio presente dentro do alvéolo pulmonar. Isso fará com que as unidades alveolares, que funcionam como verdadeiras unidades saculares em formatos de cacho de uva, se colapsem e fiquem todas contraídas, formando uma massa sólida de um pulmão sólido. No vídeo de recrutamento alveolar, isso fica bem nítido à medida em que o pulmão vai se expandindo, essas bolhas de alvéolos colapsadas vão sendo abertas pela pressão do ar e vai se expandindo e o pulmão voltando à sua normalidade, como está lá no vídeo que antecede essa videoaula e serve de base para o desenvolvimento do raciocínio. Então, a atelectasia, ela se configura numa obstrução da passagem do ar para uma área pulmonar, levando ao colapsamento do pulmão. Essa obstrução à passagem do ar, é necessário que se diga, ela pode acontecer no interior da árvore brônquica por uma série de processos patológicos que levem à obstrução da passagem do ar, como também pode acontecer por via extrínseca, ou seja, por fora da árvore brônquica, como é o caso ilustrado na figura aqui do lado, onde nós temos o quê? Um pneumotórax, que será o tema da nossa aula de derrames pleurais, que estudaremos mais à frente e que vocês entenderão com um pouco mais de profundidade. Mas neste processo patológico, nós temos a ruptura das membranas das pleuras, seja visceral ou parietal, levando à entrada de ar na cavidade pleural e, com isso, a pressão negativa da caixa torácica é desfeita e todo o pulmão é colapsado. Então, esse ar acumulado na cavidade pleural impede a expansão pulmonar, fazendo com que o pulmão fique todo colapsado, gerando o que nós conhecemos como atelectasia. E aí nós teremos uma atelectasia total do pulmão. Então, a fisiopatologia da atelectasia, ela ocorre em consequência da ventilação alveolar reduzida ou da obstrução da passagem do ar para os alvéolos. O ar aprisionado no alvéolo ele é rapidamente absorvido e a unidade alveolar sofre um colapso. Então, pensando neste processo fisiopatológico, quais seriam as possíveis causas das atelectasias? O que poderia causar uma atelectasia? Se nós pensarmos quais são as condições que podem levar à obstrução intrínseca ou extrínseca dos pulmões, levando à obstrução da passagem do ar. Bom, a lista de etiologias é extremamente grande, pois a atelectasia é um processo patológico que acontece em decorrência de outros processos patológicos. Então, a atelectasia, ela é, na verdade, uma complicação
de uma série de processos patológicos que podem gerar obstrução da passagem do ar ou constricção do tecido pulmonar. Então, dentre eles, existem alguns grupos clássicos, como as atelectasias de reabsorção, ou seja, são aquelas atelectasias provocadas por obstrução do fluxo de ar pelos brônquios principais. E ela pode acontecer por uma aspiração de corpo estranho, muito comum nas crianças que engolem caroço, que aspiram caroço de feijão, moedas e objetos de corpo estranho que caem no trato respiratório inferior, né, devido à posição centralizada do brônquio principal direito, né, e da lateralização do bronco principal esquerdo devido à cavidade mediastinal, né, a probabilidade é que os corpos estranhos acabem sempre migrando, na maioria das vezes, para o pulmão direito, levando à atelectasia lobar direita. Plugs de secreção, que são rolhas de secreção acumuladas nas árvores brônquicas, fibrose cística, espessamento da parede dos brônquios, como é o caso da asma e da bronquite, são alguns exemplos dessas atelectasias, ou das causas etiológicas dessas atelectasias. As atelectasias de relaxamento ou de compressão estão relacionadas a quê? Às estenose das vias aéreas, à inflamação ocasionada por aspiração ou lesão inalatória por agente químico, como fumaça, como lesão química, edema das vias aéreas, tumores brônquios que crescem dentro dos brônquios, formando verdadeiras obstruções à passagem do ar, né? Malácias, né? Laringomalácia, traqueomalácia, broncomalácia, que é a perda da elasticidade do tecido bronquial, levando a constrição, a cardiomegalia, o aumento da cavidade mediastinal pelo aumento do coração que empurra o pulmão, promovendo uma atelectasia, o enfisema lobar, que são bolhas de ar que nós vamos ver na nossa aula de derrames pleurais, tumores, os derrames pleurais como quilotórax, hemotórax, pneumotórax, empiema pleural, enfim, uma série de fatores patológicos que podem produzir uma compressão extrínseca através acúmulo de secreções, gases na cavidade pleural. A tensão superficial do alvéolo alterada, e aí a gente tem a síndrome da membrana hialina, as pneumonias, o edema agudo de pulmão, o quase afogamento, que é a irritação por excesso de solução salina provocada pela aspiração de substâncias com alto teor de cloreto de sódio, também podem levar à atelectasia. Então, como nós vimos na nossa primeira aula hoje pela manhã, né, as pneumonias podem gerar uma atelectasia, né? Além disso, processos relacionados à redução da elasticidade ou da complacência do parênquima pulmonar, como doenças neuromusculares como Guillain-Barré, como a atrofia espinal, a síndrome de Duchenne, alterações posturais como cifose, escolioses, que podem alterar a nossa mecânica respiratória, depressão respiratória no pós-operatório provocada por anestésicos. Vocês já tiveram aula com a professora Vânia Coutinho, que falou principalmente dos anestésicos e dos seus antagonistas, né, que são utilizados para reversão desses anestésicos. O excesso de anestesia pode gerar depressão respiratória com colabamento dos alvéolos pulmonares e, consequentemente, termos atelectasias no pós-operatório, principalmente em cirurgias de grande porte, onde o tempo anestésico é muito alto. Alterações congênitas da parede do tórax, como malformações, além de trauma no tórax. Então, essas são algumas das muitas etiologias que podem levar a um processo de atelectasia. Fatores de risco para atelectasias. O parto prematuro é um fator de risco para atelectasia, principalmente porque os recém-nascidos de prematuridade, eles não têm a maturação pulmonar completa.
Então, as células pulmonares, os pneumócitos 1 e os pneumócitos 2, principalmente os pneumócitos 2, que são células, né, do tecido alveolar responsáveis pela produção e secreção endócrina de uma substância hormonal chamada surfactante, que mantém, né, a elasticidade e a abertura do alvéolo pulmonar, principalmente mantendo uma quantidade de ar residual no final da expiração da mecânica pulmonar, né? Esse resíduo de ar fisiológico que se mantém dentro dos alvéolos pulmonar, provocada pela ação do surfactante que mantém esses alvéolos abertos, é conhecida como volume expiratório final, né? E a pressão gerada por esse volume que mantém esses alvéolos abertos é conhecida como pressão expiratória final positiva, ou PIP. Né? Essas são algumas variáveis, né, dinâmicas da mecânica ventilatória que nós aprendemos na fisiologia, dentro das capacidades e pressões pulmonares. Então, a prematuridade é um fator de risco para a atelectasia. Função de deglutição prejudicada é outro fator de risco, principalmente por quê? Porque podemos ter atelectasias relacionadas à reabsorção ou à aspiração de corpos estranhos, secreções, para a árvore brônquica, fazendo a obstrução da passagem do ar. Né? Qualquer condição que interfere no mecanismo de tosse espontânea, bocejo, suspiro, lesões neurológicas que levam à paralisia dos músculos da deglutição, diminuição do reflexo de tosse, pois esses são mecanismos de defesa do nosso organismo para expulsarmos do trato respiratório inferior, né, as substâncias sólidas. Por isso que o nosso sistema respiratório, nossa árvore brônquica, é revestida por um tecido epitelial especial formada por células caliciformes, produtoras de muco ciliadas, né? Que tem entre a sua função básica, que aprendemos lá na fisiologia, né, o movimento microciliar, que expulsa as micropartículas sólidas que não foram filtradas nas vias aéreas superiores para o seu exterior após adicioná-las à solução mucoide, produzindo as secreções brônquicas que são facilmente removidas da árvore brônquica pelas tosses, suspiros, bocejos e espirros. Portanto, essas são funções fisiológicas importantes para a prevenção de atelectasias. E logo, qualquer alteração nos seus mecanismos podem ser fatores de risco para atelectasias. Doenças pulmonares infecciosas, crônicas e degenerativas, como pneumonias, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, como o próprio conceito já coloca, são doenças obstrutivas que obstruem a passagem do ar, podem gerar atelectasia. Tumores das árvores brônquicas, doenças das membranas, como as doenças da pleura, os derrames pleurais, toda sorte de doenças pulmonares podem levar à atelectasia. Logo, são fatores de risco para a atelectasia. Imobilidade no leito é um fator de risco para a atelectasia, pois a imobilidade no leito gera acúmulo de secreção nas árvores brônquicas, diminuição da desobstrução das vias aéreas inferiores, podendo levar o paciente a acúmulo de secreção em atelectasias. Cirurgias abdominais e torácicas, principalmente pela restrição pós-operatória da intervenção por conta da dor, que leva a que a pessoa diminua a sua capacidade pulmonar, diminua a tosse, diminua toda a movimentação de expulsão de substâncias sólidas da árvore brônquica inferior, portanto são fatores de risco. A anestesia geral recente já vimos que é uma das causas da atelectasia, o uso de respiração superficial, principalmente por conta de dores abdominais ou fratura de costela, muito relacionada também às cirurgias abdominais e torácicas,
fraquezas musculares respiratórias, principalmente nas doenças autoimunes, nas doenças que atingem a placa neuromuscular, como síndrome de Guillain-Barré, como neuropatias que diminuem a respiração e a paralisia respiração, as mielites transversas, as doenças do sistema nervoso central que controlam os movimentos respiratórios também são fatores de risco para provocar a atelectasia. A obesidade, pela constricção e diminuição do volume pulmonar, e tabagismo, pelo processo inflamatório constante que as substâncias químicas, principalmente dentre elas o alcatrão, promove no parênquima pulmonar e brônquio. E quais são as manifestações clínicas da atelectasia? Nós teremos manifestações subjetivas, aquelas que serão informadas pelo paciente. O paciente com uma obstrução da passagem do ar, ele estará sempre referindo cansaço, falta de ar, a presença de tosse produtiva, a presença de dor pleural, a presença de febre. Então, qualquer um desses sintomas podem ser mencionados pelos pacientes em vigência de um processo de atelectasia. Objetivamente, quais são os sinais que vamos encontrar no paciente durante o nosso processo de exame físico, que envolve a observação através da inspeção, a palpação, a ausculta e a percussão. Então, iremos observar nesses pacientes esforço respiratório, combatimento de asas de nariz e o uso da musculatura acessória, como os vimos na pneumonia, a dispneia, a dificuldade de respirar, a ortopneia, principalmente nas doenças relacionadas aos derrames pleurais, que são a constrição do parênquima pulmonar pelo acúmulo de líquido na cavidade pleural. Então, a ortopneia ou dificuldade de respirar em decúbito dorsal. Na inspeção e na palpação, eu vou verificar expansividade assimétrica do tórax. Então, o pulmão colapsado ou a área atelectasiada, ela expande menos do que o pulmão normal. Então, eu vou poder observar, em alguns casos, na inspeção, essa expansividade assimétrica, ou através da palpação da parede torácica, principalmente no exame físico, quando fazemos o quê? A manobra de Ruault. Através da manobra de Ruault, nós iremos identificar a expansividade assimétrica do tórax. Maciçez a percussão do tórax. Áreas atelectasiadas formam um grande conglomerado de massa sólida de pulmão sem ar, portanto extremamente densas, com uma densidade muito superior ao pulmão normal e sem presença de ar. Logo, a nossa percussão será uma percussão maciça ou submaciça, bem diferente daquela percussão com oco, hipertimpânico normal esperado numa cavidade repleta de ar. Presença de cianose de extremidades e central. A ausculta pulmonar, eu vou ter diminuição do murmúrio vesicular. Posso encontrar roncos, sibilos e estertores, que nada mais são do que sons adventícios produzidos pela vibração de partículas sólidas nas árvores brônquicas ou dentro dos alvéolos pulmonares na passagem do ar. Taquicardia reflexa para compensar a baixa oxigenação provocada pelo colapso pulmonar. A ausculta cardíaca, eu posso encontrar a presença da terceira bulha ou desdobramento da primeira bulha. Eu vou ter a B3 presente. Lembrando sempre que, como reza a cartilha do exame físico, na propedêutica semiológica da ausculta cardíaca, a B3 é uma bulha que nem sempre é patológica. Existem estados fisiológicos em que a bulha B3 vai estar presente sem necessariamente significar alteração patológica.
Nós temos condições fisiológicas para que aconteça essa presença da terceira bolha. E a hipercinesia é uma delas, né? No caso da atelectasia, ela vai estar presente em consequência de um aumento da frequência cardíaca, né? E até mesmo insuficiência respiratória, que é a incapacidade de manutenção da vida devido ao colapsamento dos pulmões. Então, quanto aos exames complementares, né, poderemos utilizar a teleradiografia de tórax, onde nós teremos uma imagem de um pulmão colapsado, de uma massa densa como na pneumonia, no entanto, de uma massa densa localizada, né? Então, aqui nós temos uma imagem, né, de um raio-x de tórax, onde vemos que o lóbulo médio do pulmão direito não recebe ar. Ele é completamente denso, na mesma proporção de densidade do coração, que é uma víscera de massa que não tem ar em seu interior, ou como o fígado. Então isso demonstra que essa parte do pulmão está colapsada, né? Então nós temos aqui uma evidência de atelectasia, tá? E lembrando que a atelectasia é uma complicação de uma série de processos patológicos. Não temos como saber o que causou essa atelectasia sem ter o histórico desse paciente. Se é um paciente que cursa com dispneia, tosse, secreção, expectoração de secreção amarelada, de início progressivo, com febre, provavelmente esse paciente tem o quê? Uma broncopneumonia de lóbulo médio que levou uma atelectasia, tá? Mas a atelectasia ela pode acontecer por uma série de fatores, tá? Se isso aqui é um raio-x de um paciente que acidentalmente aspirou uma moeda, pode ser uma atelectasia por obstrução de corpo estranho, que não aparece no raio-x. Ao lado aqui nós já temos uma atelectasia do lóbulo superior esquerdo, né? Ou seja, um pulmão extremamente condensado, não existe pulmão aqui, ó. Aqui eu tenho um pulmão completamente aerado e aqui eu não tenho o ar nesse pulmão, ok? Outro exame complementar que posso utilizar também para avaliação das atelectasias. A atelectasia, por promover uma obstrução da passagem do ar e, consequentemente, uma baixa ventilação alveolar, eu vou ter uma hipoxemia, ou seja, uma diminuição da pressão arterial do gás oxigênio no sangue. Essa pressão arterial do gás oxigênio no sangue vai estar abaixo de 60 milímetros de mercúrio e vai me levar a um acúmulo da pressão arterial do gás carbônico no sangue. Então, esse gás carbônico irá se acumular no sangue, produzindo que é uma hipercapnia. E o exame que me demonstra essa concentração, essa aferição dos gases sanguíneos é a gasometria arterial, tá? Onde eu vou avaliar a pressão de gases no sangue e vou definir condições como hipoxemia, hipercapnia, além de avaliar o quê? O equilíbrio ácido-básico do nosso sistema metabólico e respiratório, pois o sistema de regulação ácido-básico fisiológico, ele é realizado por uma parte do sistema respiratório e por uma parte do sistema metabólico e renal, que veremos na aula de gasometria arterial. Além disso, poderemos utilizar a oximetria de pulso, né, que é a utilização não invasiva do oxímetro de pulso, onde nós observaremos o quê? Uma baixa oxigenação do sangue. Essa é uma medida indireta da oxigenação do sangue que nos reflete o quê? Uma condição relacionada à diminuição da pressão arterial do gás oxigênio no sangue, né? O aumento do lactato sérico
vai estar presente principalmente porque nossas células, nosso metabolismo celular iniciará o processo de produção de energia através do processo de fermentação ou através da quebra anaeróbica da molécula de glicose para a produção de moléculas de energia, molécula de ATP, como estudamos lá na bioquímica, cujo produto final do processo anaeróbico da quebra da molécula de glicose é em piruvato, e o piruvato é então fermentado, produzindo o ácido lático e a molécula de ATP. Diferente do processo aeróbico da quebra da molécula de glicose, onde o piruvato é então metabolizado na presença de oxigênio dentro do interior de uma organela celular chamada mitocôndria celular, onde inicia um ciclo de oxirredução chamado ciclo de Krebs, cujo produto final é a produção de CO2, água e 2 moléculas de ATP e um radical livre de oxigênio, uma hidroxila. Além disso, como resposta à baixa troca gasosa provocada pela hipoventilação, a nossa medula óssea responderá produzindo um número maior de eritrócitos ou hemácias, para que esses possam intensificar o transporte do oxigênio para as células dos tecidos, que estarão metabolicamente alteradas, produzindo energia através de anabolismo e, consequentemente, denunciando ao sistema nervoso central, através da pressão arterial do oxigênio reduzida, captada pelos baroreceptores no bulbo cerebelar, informando a nossa neurohipófise a liberação junto ao nosso sistema renina-angiotensina-aldosterona no parênquima renal, a liberação de um hormônio chamado eritropoetina, hormônio esse que atuará na medula óssea, estimulando, a diferenciação dos nossos progenitores mieloide em eritroblastos e os eritroblastos em eritrócitos, aumentando o número de glóbulos vermelhos no sangue, consequentemente aumentando a parte sólida do sangue, tornando o sangue mais viscoso, gerando uma condição chamada policitemia vera. Então, esses são os achados complementares que poderão estar presentes na atelectasias, bem como é válido para qualquer doença do sistema respiratório que leve a alteração no processo fisiológico de troca e transporte de oxigênio para o organismo. Bom, quanto aos tratamentos, o que pode ser oferecido a um paciente cujo o diagnóstico é de atelectasia e como nós cuidamos desse paciente com atelectasia? Bom, inicialmente, o que a gente precisa é detectar o que está causando a diminuição ou a limitação dessa ventilação pulmonar e fazer sua abordagem. Então, esse é o primeiro tratamento. Mas também podemos, enquanto esse processo, que pode não ser um processo tão imediato de se acontecer, a não ser nos casos de emergência e de urgência, que devem ser resolvidos imediatamente, nós podemos utilizar medidas para a expansão pulmonar, como o uso de broncodilatadores, principalmente anticolinérgicos, como o brometo de patrópio, que é conhecido como Atrovent, ou os antagonistas beta-2, que é o bromidrato de fenoterol, conhecido como Berotec, que são agentes de curta duração e que melhoram os sintomas e o estado geral do paciente, pois promovem broncodilatação por estimulação adrenérgica ou por estimulação anticolinérgica, nos brônquios, nos receptores beta-2, nos brônquios pulmonares.
Além disso, podemos utilizar a broncoscopia, pode ser realizado através da pneumologia intervencionista, um exame de broncoscopia, que consiste numa endoscopia pulmonar, onde podem ser, neste procedimento, realizado a remoção de secreções, de corpos estranhos, de colocação de estentes para dilatação das vias aéreas. Uma série de procedimentos invasivos podem ser feitos para, assim, melhorar a desobstrução das vias aéreas do paciente. É possível fazer a desobstrução através do estímulo da tosse em pacientes que possuam essa limitação provocada pelo acúmulo de secreções e baixa mobilização das secreções. Podemos utilizar ventilação não invasiva com pressão positiva, como CPAP e BiPAP, cujos vídeos vocês já verificaram o funcionamento desses equipamentos. Então, são equipamentos que produzem uma pressão positiva constante nas vias aéreas, mantendo as vias aéreas abertas. Podemos fazer drenagem postural de secreções e exercícios respiratórios para maximizar a ventilação pulmonar. E, em último caso, no caso das insuficiências respiratórias, o paciente pode ser beneficiado com a ventilação mecânica invasiva, onde substituiremos toda a mecânica ventilatória do paciente por um método artificial, muito comum nas terapias intensivas. Quais os problemas de enfermagem nós encontraremos nesses pacientes? Então, esses pacientes nós encontraremos esforço respiratório, dispneia, ortopneia, diminuição da ventilação pulmonar, cianose denunciando a hipoxemia, acúmulo de secreção no trato pulmonar, imobilidade no leito e existência de fatores de risco. Qual será o principal diagnóstico de enfermagem relacionados à atelectasia? Teremos vários diagnósticos de enfermagem que podem estar relacionados também aos processos de comorbidade e aos processos de causa da atelectasia. Lembrando sempre que a atelectasia ela é uma consequência de um estado patológico inicial. Mas, no entanto, na vigência de uma atelectasia, um diagnóstico de enfermagem principal surge, que é a desobstrução ineficaz das vias aéreas respiratórias. No momento em que eu tenho uma atelectasia, eu tenho uma obstrução das vias aéreas e o organismo é incapaz de fazer essa desobstrução. Então, quais as intervenções de enfermagem eu posso adotar para esse tipo de obstrução? Lógico, inicialmente a prevenção, identificar as populações de risco e minimizar esses fatores de risco para que essa população não venha desenvolver a atelectasia. Então, pacientes em pós-operatório imediato, estimulação à deambulação precoce, exercícios respiratórios à beira-leito, uma série de atividades eu posso fazer para impedir que o paciente em pós-operatório imediato venha desenvolver a atelectasia. Instituição de fisioterapia respiratória, encaminhamento à fisioterapia respiratória, isso tudo pode ser feito de forma precoce. Pacientes com pneumonia, da mesma forma, pacientes pediátricos prematuros devem ser monitorados, principalmente para que nós possamos fazer o que é a prevenção da instalação da atelectasia. Monitorar padrão respiratório e sons pulmonares, justamente para detectar precocemente sinais e sintomas que possam denunciar a presença de uma eminente atelectasia, avaliar reflexo de tosse e de deglutição, realizar aspiração oral, nasal e traqueal quando necessário, quando este paciente estiver numa situação clínica em que não consiga realizar por vias próprias, levantar a cabeceira do leito do paciente, manter o paciente com cabeceira de 45, 90 graus, principalmente para impedir acúmulo de secreção, broncoaspiração, não alimentar o paciente com cabeceira baixa, evitar engasgos, administrar expectorantes e broncodilatadores conforme prescrição médica, e já vimos lá os broncodilatadores principais,
Aumentar a ingestão de líquido conforme a tolerância cardíaca do paciente, principalmente idosos, né? Ingestão de líquido deve ser acompanhada de uma avaliação do sistema cardiopulmonar, principalmente para evitarmos sobrecarga cardíaca. Auxiliar o cliente nos tratamentos respiratórios, principalmente estimulando fisioterapia, uso de dispositivos incentivadores de respiração. Detectar sinais e sintomas de complicações, além de promover a mobilização precoce do paciente. Né? E o que nós vamos esperar com isso? A manutenção da perviedade das vias aéreas respiratórias. Esse será o nosso objetivo de cuidado diante de um paciente com atelectasia. Bem, gente, esse era o tema de nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido esclarecedor e que possa ter consolidado o conhecimento adquirido através dos vídeos anteriores e do material didático disponibilizado para vocês, e aguardo vocês no nosso momento síncrono na parte 2, para que possamos então refletir, tirar as dúvidas, debater e aprofundar algum conhecimento que tenha ficado pouco evidente nessa videoaula. Aguardo vocês e até lá!